Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui é a professora Natália falando e hoje nós vamos dar seguimento aos nossos estudos de redação, ok? Aqui no canal eu já falei com vocês sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é aquilo que mais cai em provas de concursos, é aquilo que cai no Enem, nos outros vestibulares também. E já mostrei para vocês como que a gente faz a nossa introdução. Então vamos fazer uma recapitulação aqui daquilo que eu já falei aqui no canal, ok? Como que a gente estrutura nosso texto dissertativo argumentativo? Introdução, argumentos e conclusão, ok? Introdução, você vai colocar a sua tese ali, você vai contextualizar sobre o assunto, vai colocar a sua tese, que é o seu ponto de vista, e é isso, ok? E aí vem a parte da argumentação, que é o que a gente vai tratar hoje, ok? Então vamos lá. Agora sim. O que é argumentar? Né? É defender uma opinião com fundamentos lógicos, tá? É interessante porque a argumentação ela é muito utilizada em debates. E aí, acho que vocês viram, né, pelo menos alguma coisa dos últimos debates que nós tivemos na televisão, nas últimas corridas aí políticas. E não é aquilo que é um debate, tá bom? Não é cadeira voando, não é pessoas se xingando, não é aquilo, tá bom? Não é baseado em atacar as pessoas. Muito pelo contrário, você vai defender a sua opinião. E ambas as partes acabam crescendo com isso, acabam se desenvolvendo como indivíduos, né? Seres pensantes, e todo mundo aprende, né? É isso que é um debate, tá? Fechando parênteses aqui. Mas então, você vai defender a sua opinião com fundamentos lógicos, tá bom? Coisas embasadas, razões sólidas, dados, estatísticas, teorias, enfim. Tudo isso para acabar evitando o achismo, né? Ah, a minha opinião é essa porque sim. Vocês já ouviram isso, né? O porque sim não é resposta. É isso, né? De onde você tirou isso? Foram das vozes da sua cabeça só? Ou você viu em algum lugar, algum especialista falou isso, alguma estatística, alguma notícia? De onde você tirou isso? De onde você tirou a sua opinião, né? De novo, eu vou falar vozes da sua cabeça, não vou falar de outra coisa que eu acho que vocês já sabem o que é. Mas aqui é um canal family friendly, então melhor manter o decoro. Vamos lá. Qual que é o papel do argumento no texto? Eu acho que já ficou mais do que claro aqui, que vai sustentar a sua base, que é a sua opinião, tá bom? A sua base não, sua tese, que é a sua opinião, tá bom? Ele vai dar credibilidade para o seu texto, tá bom? Vai tirá-lo da superficialidade, vai aprofundar, você vai ficar com a cara assim de mais intelectual, da pessoa que sabe mais quando você faz bons argumentos, assim, sabe? E não simplesmente aquela pessoa superficial que escuta alguma coisa e já replica sem ao menos pensar um pouco sobre, tá bom? Vai mostrar que você tem um pensamento crítico em cima daquele assunto. E aí vai construir o caminho da persuasão, né? O que é persuasão? É você convencer o leitor ou o ouvinte de que a sua opinião, o seu ponto de vista é o correto, tá? Quando a gente está falando de debates, né? Como eu falei, debates que são orais, assim, a gente vai para esse caminho da, da persuasão, tá bom? De convencer que o seu ponto de vista é o correto. Só que quando a gente está falando de redação, não seria muito por esse caminho que a gente vai, tá bom? Não é por esse caminho que a gente vai. A gente mostra a nossa opinião, nosso ponto de vista, através de argumentos e a gente defende o nosso ponto de vista. Ponto. A gente não necessariamente a gente tenta convencer alguém de que aquilo está certo. A gente só está defendendo aquilo que a gente acredita. Ponto. Tá bom? E é isso que vocês vão fazer nas redações de vocês, aí em concurso, vestibular, enfim. Quais são os tipos de argumentos, tá bom? Tem alguns aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar 4 exemplos, tá? Primeiro é o de autoridade, né? O que seria um argumento de autoridade? É quando você cita, né, um especialista, você cita leis, dados, então você tem uma fonte ali. Então segundo índice, sei lá, índice Datafolha, que foi o que veio na minha cabeça agora, ou segundo OMS, segundo doutor não sei das quantas, sabe? Então você mostra, você dá autoridade para o seu argumento,
Porque você está vendo que pessoas ou instituições que são especialistas naquilo já falaram aquilo. Então, você está usando informações já ditas por pessoas da área no seu argumento, né? Então, você está embasando a sua opinião naquilo que as pessoas já disseram, pessoas da área que já disseram. De exemplificação, né? Então, você dar exemplos sobre como. Oh, meu Deus. Calma, respira. Você usa exemplos para poder embasar o seu argumento, tá bom? Você pode usar fatos reais ou fictícios que acabam ilustrando isso, tá bom? Então, você pode usar um caso real. Então, se você está falando de criminalidade, né? Você pode usar um caso real para poder sustentar aquilo que você quer mostrar, né? Engraçado que com os meus alunos eu tô fazendo essa questão de debates e tal, e a gente está falando sobre criminalidade, enfim. E eu dividi a sala em 2 grupos, né, um que defende a prisão como punição, que as pessoas têm que os criminosos eles têm sim que ser afastados da sociedade e tal. E o grupo 2 ele defende a reeducação, a pessoa ser reinserida na sociedade e tal. Tudo isso para quê? Pra gente trabalhar mesmo como que a gente monta o tipo de argumento, né. Os grupos eles foram sorteados, então, mesmo que você acredite em um e caia no outro, você tem que sustentar os argumentos, você tem que sustentar aquela tese com argumentos sólidos. Então é um exercício muito bacana para a gente realmente aprender como faz um argumento mesmo não acreditando naquilo, tá bom? Que é o que muitas vezes acontece quando a gente vai fazer uma redação de concurso, tá? Então você pode usar fatos reais, fictícios, que acabam ilustrando isso. Dentro desse debate, a gente poderia, como a gente estava falando sobre criminalização, a gente poderia pegar 2 casos diferentes, né? Que, por exemplo, a Suzane von Richthofen, né, o caso dela, e o caso da menina Gypsy Rose, né? Os 2 foram o mesmo crime, só que em situações diferentes. Então, como que a gente consegue lidar com isso, né? Enfim, você pode usar exemplos de casos reais ou fictícios, tá bom? Tipo, exemplos de literatura, enfim. De comparação, né, que você mostra uma semelhança ou um contraste entre as situações, isso daqui é bem interessante também, tá? E de causa-consequência, né, mostrando oh meu Deus, hoje tá complicado. Explicando as relações entre os fatos, tá bom? Continuando. Aqui, a minha câmera vai ficar um pouquinho aqui, tá bom? Mas é como construir um bom argumento, ok? Então, primeiro, você tem que afirmar a sua ideia, né? Fazer uma mini tese do parágrafo, tá? Então, cada parágrafo você vai ter uma mini ideia ali que vão sustentar a sua ideia principal. Você vai fundamentar com dados, exemplos e lógica, tá? Não é ou, mas e lógica, tá? Tudo tem que estar bonitinho ali no seu parágrafo. E você vai explicar, né? Claro, como os dados que você apresentou ali vão reforçar a sua tese, né? Como que você não vai simplesmente jogar ali a informação e vai largar. Não. Como aquilo ali se relaciona com a sua tese principal e como ela reforça a sua tese, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre a estrutura do parágrafo argumentativo, tá bom? Primeiro a gente tem a ideia principal, né, do seu parágrafo. O desenvolvimento, você vai usar dados, exemplos, citações. Você vai fazer um comentário crítico, também isso daqui é bem legal, que vai explicar o porquê que isso é relevante. E o fechamento, você vai conectar com a sua tese geral, né, que é basicamente o que eu falei no slide anterior, tá? Então, um exemplo prático aqui, tá bom? O tema, o uso excessivo de celulares por adolescentes, que é uma coisa que está bem gritante dentro do mundo da educação, que é o meu mundo atualmente, por conta da nova lei federal e etc. Então, como que a gente consegue desmembrar o nosso parágrafo, o nosso argumento aqui, para poder, nesses tópicos, né, afirmação, fundamentação, explicação. Como que a gente consegue pegar tudo isso para poder montar nosso parágrafo? Então, primeiro, a nossa afirmação. O uso excessivo de celulares prejudica a concentração. Ponto. Essa é a minha mini tese, ok? A fundamentação. Pesquisa da Unesco mostra a queda de 30% no rendimento escolar. Essa é a minha fundamentação. Aqui eu estou usando mais uma autoridade, né? Eu estou mostrando dados.
E aí vem a explicação: isso comprova que o celular sem controle afeta diretamente a aprendizagem. Ponto. Então, pessoal, vamos ver aqui um exemplo prático, né, de um argumento de autoridade, ok? Então, sobre aquele tema do slide anterior. Então, o excesso de tempo em frente às telas tem preocupado especialistas em saúde mental. A psicóloga Ana Beatriz Barbosa, em entrevista com a em entrevista à Veja, afirma que o uso constante do celular pode gerar quadros de ansiedade e dependência, especialmente entre os adolescentes. Essa análise reforça que não se trata apenas de um hábito inofensivo, mas de um problema que atinge a saúde emocional dessa faixa etária. Então, aqui, o que que aconteceu? A pessoa, né, no caso eu, eh, foi utilizada então a autoridade. Eu falei a opinião, eu falei ali do dado da Ana Beatriz Barbosa, né, a psicóloga famosa, que fala exatamente sobre isso, que vai dar sustância ao meu argumento, né? Eu não vou tirar das vozes da minha cabeça. Eu estou dando a opinião de uma pessoa especialista, no caso, né? Então, vamos para a próxima, que é a comparação, tá bom? Então, a gente já viu autoridade, vamos ver comparação. Enquanto o celular deveria funcionar como uma ferramenta de aprendizado de aprendizado, em muitos casos ele desempenha papel contrário ao de livros e materiais didáticos, diferentemente da leitura de um romance ou de um artigo científico, que exige atenção contínua. A interação com aplicativos é fragmentada e imediatista, estimulando apenas respostas rápidas. Então aqui eu fiz uma comparação, certo? Eu peguei a minha tese e fiz uma comparação com entre os livros didáticos, né, os livros físicos e as telas, né, pode ser celular, pode ser tablet, enfim. Por quê? Porque quando você está lendo um livro, quando você está concentrado ali, a sua concentração é contínua. Já quando você está com tela, com aplicativo, qualquer coisinha pode te distrair. E outra, você também está com a mente muito ligada, né? Você tem a luz azul ali nos seus olhos, a sua atenção está, assim, constante, nível de dopamina constante. Aparece qualquer notificação, você já sai. Então, dificulta mesmo, né? E acaba estimulando respostas rápidas demais, o seu cérebro não tem tempo para poder raciocinar. Enfim, agora vamos para os erros comuns, ok? Ficar apenas na opinião pessoal, tá? Então, você não pode ficar só no achismo. Eu sei que eu falei isso muitas vezes aqui nesse vídeo já, mas não dá para ficar só no achismo, galera. Não dá. Você tem que sustentar. Fugir do tema, não dá também. Você não pode começar o seu texto, começar os seus argumentos falando de X e terminar falando de Y, tá? Então vamos se ater a esse ponto, tá bom? Se eu comecei falando que, sei lá, o uso da tecnologia é prejudicial, eu não posso, no fim, estar falando sobre falta de investimento na educação, tá bom? Isso é bem, bem grave, tá? Então, se atenham ao tema, continuem ali, foquem naquilo que você está escrevendo, lembre-se sempre da sua tese, pense nos seus argumentos bonitinhos, só para não se fugir do tema, tá bom? Eu sei que quando a gente vai escrevendo, a gente vai pensando em diversas coisas diferentes. Só que é bom exatamente para a gente fazer rascunhos e tal, porque assim a gente consegue ver aonde que a gente está saindo pela tangente, sabe? Saindo ali do assunto e que pode prejudicar o seu texto, tá bom? Usar exemplos muito vagos, então todo mundo sabe, é de senso comum, não é muito legal, tá bom? E repetir a mesma ideia com palavras diferentes. É o famoso encher linguiça, né? Eu sei que escrever também a gente tem essa coisa de querer encher linguiça e tal, e funciona de vez em quando. Só que repetir a mesma coisa não é muito interessante, tá? Com palavras diferentes, porque o leitor vai sentir isso, tá bom? E o texto acaba ficando chato, maçante, tá bom? Então, dicas finais, pessoal. Use dados atuais e confiáveis, tá bom? Explique cada informação, tá bom? Não basta citar, você não pode simplesmente jogar a informação lá e deixar que o leitor se vire com ela, tá bom? Dá uma explicada, dá uma embasada naquilo ali. Traga exemplos reais ou culturais, tá? E conecte o argumento à tese central, porque é essencial, né? Se você está fazendo um argumento para poder defender o seu ponto de vista, você tem que conectar o seu argumento a esse ponto de vista. Não dá para você argumentar sobre uma coisa, sendo que o ponto de vista que você colocou lá em cima é completamente diferente, tá? Eu tenho uma atividade para vocês, que no caso, eu quero que vocês escrevam um parágrafo argumentativo,
tá? O tema é o impacto das redes sociais na sociedade atual, né, o que é um tema muito atual, principalmente nesse último mês, né, que a gente teve aí a viralização do vídeo sobre adultização, né, mostrando redes sociais, enfim. Então é um tema bem bacana para a gente trabalhar. Então, o que que tem que ter no seu parágrafo argumentativo? Uma ideia principal, tá bom? Que você vai ter que remeter a esse tema, no caso, sua ideia ali. A fundamentação, né, que é um dado, exemplo, uma comparação, e a explicação, né, conectando essa fundamentação à sua tese, né? Que no caso é impacto das redes sociais na sociedade atual, ok? Pessoal, é isso por hoje. Eu gostaria muito de agradecer vocês por tudo aí, que meu canal, eu sei que ele é um pouquinho, parado, vamos dizer assim, mas eu gostaria de agradecer as pessoas que estão assistindo. Se você gostou, dá um like aí embaixo, mande para alguém que vocês acham que vai gostar desse vídeo, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada e até mais.